Obrigada a todos pela presença. É uma alegria muito grande estar hoje com vocês aqui, batendo esse papo, trazendo um pouco da Global Hits e um pouco da área de dados, para vocês conhecerem como é todo esse universo. Alguma coisa acontece. Bom, funcionou. Bom, a Global Hits, pessoal, é uma empresa do grupo América Móvil que está há mais de 30 anos no mercado de soluções e serviços de TI, numa presença muito forte na América Latina. No Brasil, nós estamos há 13 anos atuando no segmento de serviços e soluções de TI, e a cada ano que passa, buscando sempre mais aprimoramento, mais tecnologias de ponta, para entregar com muita qualidade os serviços para os nossos clientes. A gente costuma dizer que a gente é uma empresa adolescente, pré-adolescente, mas a gente tem muita maturidade, entrega de qualidade e com muita sinergia, olhando sempre para o valor que a gente pode levar para os nossos clientes. Opa, passou muito. Espera aí que passou um pouquinho. Enquanto empresa do Grupo América Móvil, a gente trabalha com muita sinergia com as demais empresas do grupo, levando uma solução completa para atender a todas as demandas e requisitos dos nossos clientes. Essa sinergia faz com que a gente leve soluções digitais da Embratel e soluções de dados, enriquecendo os serviços e as soluções que a gente oferece ao mercado. Nós temos expertise e trabalhamos em diversos segmentos do mercado: segurança, governo, saúde, sempre com as melhores práticas e as tecnologias mais inovadoras. Então, nós temos muita expertise em IoT, RPA, Smart Cities, DevOps, Agile e Data Analytics, que é a área em que eu trabalho. Tá? Nós criamos alianças estratégicas com diversos players de mercado, buscando construir um ecossistema que consiga levar sempre o melhor serviço, com muita qualidade. Empresas como Google, AWS, IBM garantem que a gente entregue com qualidade sempre a melhor solução para os nossos clientes. E essas alianças, elas são muito importantes também, porque elas conseguem nos auxiliar a manter o nosso time, né, de profissionais sempre capacitado nas tecnologias mais inovadoras, fazendo com que a gente entregue sempre serviço, estejamos sempre pronto para todas as demandas que venham dos nossos clientes. E isso é muito importante para a gente, principalmente num cenário em que a gente vive hoje. Né? A gente vive num cenário em que a mudança acontece numa velocidade que a gente nunca imaginou no passado. A gente acorda de manhã de um jeito, quando vai dormir já mudou tudo. Né? O que era prioridade de manhã, à tarde já muda. E a gente precisa ter toda essa capacidade para estar antenado e para estar pronto para atender toda essa mudança. E também é muito importante estar capacitado, estar conectado com empresas, né, como essas, porque a gente vê hoje em dia uma transformação muito grande acontecendo no mundo e os dados estão impulsionando essa transformação. E na Global Hits, a gente tem uma equipe dedicada a cuidar dos dados dos nossos clientes. A gente vai assistir daqui a pouquinho aqui um vídeo que fala um pouquinho desse cenário que a gente vive atualmente em função dos dados. Aí eu vou pedir o apoio ali da nossa técnica para passar o vídeo para a gente. Isso resulta em aplicativos e plataformas
impulsiona a eficiência de setores como saúde, educação e mobilidade urbana. Nunca na história se investiu tanto em segurança da informação e as leis de privacidade dos dados já são realidades no Brasil e no mundo. Assim, sem perceber, os dados moldam nossa realidade, trazendo benefícios para a nossa vida cotidiana. É isso, pessoal, a revolução dos dados, moldando a nossa vida, tanto do lado pessoal, como também a vida das empresas. E a gente precisa estar sempre conectado com essas mudanças, como eu falei, observando esses dados e buscando oportunidades de levar vantagem competitiva para os nossos clientes. Então, a área de dados, a área de Data Analytics, é a área dedicada a cuidar desse volume todo de dados. Vocês vão ver daqui a pouquinho uma pesquisa que eu trouxe para compartilhar com vocês, que é uma pesquisa de mercado da empresa Domo, que ela mostra a quantidade de dados que é gerada por minuto num dia. Vou dar um segundo para vocês se conectarem com esses números, porque é, no mínimo, assustador. O volume de dados que hoje, no momento em que a gente está aqui batendo esse papo, está sendo gerado pelo e-commerce, está sendo gerado no YouTube, nas mídias sociais, é um volume de dados que as empresas não estão prontas para trabalhar com ele, né? As empresas precisam realmente de uma área dedicada a cuidar de um cenário como esse. Esses dados são muito ricos, eles trazem muitos insights que podem direcionar a empresa para o sucesso ou para o insucesso. Então, é necessário saber explorar bem esse universo todo. E essa pesquisa também mostra que, a cada dia que passa, mais e mais as empresas precisam de profissionais que consigam atender a toda essa demanda. Tá? E aí, todos os desafios que as empresas enfrentam em função desse cenário são realmente o momento de parar e olhar. As empresas não estão e não estavam preparadas para enfrentar essa avalanche toda de dados, né? Existem muitas empresas ainda que têm muitos processos manuais, que é impossível para uma empresa fazer a gestão de um volume de dados como que foi mostrado no slide anterior, de forma manual. Ela perde, o concorrente entra e assume o espaço. Porque enquanto ela está processando um dado do mês passado, já virou o mês, já mudou o cenário, né? A gente falou um pouco de como a mudança está acontecendo. Então, as empresas que ainda têm muitos sistemas legados, que não têm integração entre eles, que não têm integração com novas soluções que estão surgindo, estão ficando para trás, né? No passado, não se pensava que a gente ia chegar nessa realidade. Então, as estruturas de armazenamento de dados dos sistemas legados, elas não foram projetadas para cuidar com qualidade desses dados. Então, existe todo um cenário de sistemas legados com dados que tem uma qualidade ruim, que não tem todo um preparo para serem explorados. Então, frente a todos esses desafios, né, da jornada do dado, e aí quando a gente fala da jornada do dado, a gente fala desde que o dado entra na empresa até que ele vire conhecimento e inteligência. A Global Hits é uma empresa que tem uma área dedicada a cuidar desses desafios para os nossos clientes. Clientes tanto do nosso grupo, quanto clientes de mercado. E aí a gente vai falar um pouquinho das profissões, dos perfis que atendem a todas as frentes da jornada de dado. Falando um pouquinho sobre a carreira de cientista de dados, né? O cientista de dados, ele pautou a carreira dele balizado em 3 grandes pilares.
estatística, programação e negócio. É importante para o cientista de dados conhecer essas 3 áreas, né? Conhecer o negócio do cliente, para que ele possa gerar os algoritmos e todos os modelos que vão extrair o maior valor dos dados. Ele consegue, a partir de toda uma estrutura de dados, gerar insights que levam o cliente a alcançar outras oportunidades de negócio e aumentar assim as suas receitas e reduzir os seus custos e otimizar a sua operação. Nós temos também o perfil do engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele é o profissional que está focado em construir as estruturas de dados para que o cientista possa explorar o valor que esses dados têm. Eles trabalham ali de forma a captar o dado, armazenar o dado de forma eficiente e escalável, porque a velocidade é tão grande com que as coisas mudam que a gente precisa de uma estrutura muito bem organizada para que esse dado seja explorado e seja gerado o real valor que ele tem. E aí a gente tem também o arquiteto de dados. O arquiteto de dados, ele está numa escala antes do engenheiro, olhando, né, toda a estrutura que vai armazenar os dados que vêm das operações. Então, ele prepara o alicerce, né? Quando a gente faz uma analogia sobre o arquiteto que constrói, que ajuda na construção de prédios, a gente tem o engenheiro que também tem a sua tarefa dentro da construção, e não é muito diferente na área de dados. O arquiteto, ele é responsável por se conectar com a realidade, com a necessidade da empresa e conseguir criar estruturas de dados que sejam capazes e eficientes para garantir que o engenheiro de dados possa criar os ambientes de dados que os cientistas de dados irão explorar e, a partir daí, gerar valor para os clientes. Nós temos também o engenheiro de Big Data, que é uma extensão da engenharia de dados e que trabalha olhando aquele grande volume de dados que a gente falou, né? É necessário toda uma expertise diferenciada para processar e armazenar grande volume de dados. Temos um analista de dados que tem uma função um pouquinho menos técnica, mas que precisa ter um skill forte em análise de dados e em planejamento estratégico, para que ele possa transformar os dados em relatórios e conseguir levar para a gestão a oportunidade de analisar muito melhor a sua operação. Nós temos o analista de Business Intelligence, o nosso analista de BI, que é um analista ali conectado com as ferramentas, com a operação, levantamento de requisitos, entendimento de como construir os melhores fluxos de carga de dados. E esse analista, ele trabalha com muita sinergia com o arquiteto, com os engenheiros, construindo ali as melhores estruturas para a exploração do dado. Temos especialistas em Machine Learning, que são os profissionais dedicados a treinar a inteligência artificial. Eles constroem algoritmos que simulam a decisão do usuário e conseguem treinar os modelos para que a inteligência artificial comece a assumir algumas das atividades que são atividades rotineiras, atividades que podem ser substituídas e aceleradas através da inteligência artificial. Temos os especialistas em data visualização. Esses profissionais estão conectados com a apresentação do dado, né? Eles são especialistas em ferramentas de visualização e conseguem transformar dados complexos em gráficos e dashboards para que a gestão consiga acompanhar a sua operação, consiga trazer insights e consiga fazer uma gestão orientada realmente a dados, né? Eu trouxe aqui algumas ferramentas que o time de dados utiliza para conectar aqui o pessoal um pouquinho no que precisa para entrar nessa área. Então, uma das linguagens mais utilizadas é o Python. Uma das ferramentas de visualização muito utilizadas também é o Power BI. Existem muitas outras, mas o Power BI da Microsoft é uma ferramenta muito utilizada.
Temos tecnologias, plataformas de tecnologias para processamento de grande volume de dados, processamento de Big Data, que é o Hadoop, e linguagem para consultas em bancos de dados relacionais, né, que é o SQL. Todas essas ferramentas estão no dia a dia dos profissionais da área de dados. E para quem deseja entrar nessa área, para quem tem toda essa curiosidade de trabalhar com dado, eu vou deixar aqui a dica, né, de leitura. Existem muitos livros hoje, uma biblioteca vasta, que fala sobre análise de dados, programação, estatística, onde é possível se especializar nesses assuntos. Existem muitos cursos online também, que vão desde o básico até o nível avançado, que também ajudam muito aos profissionais a aprenderem mais e mais. E para quem quer uma formação mais completa, existem as formações acadêmicas, como matemática, estatística, ciência de dados, que cuidam de de completar uma formação mais profissional. Também tem uma rede grande de apoio para os profissionais iniciantes. Existe uma plataforma chamada Meetup, que ela reúne pessoas com interesses em comum. Então, vai desde fãs de Michael Jackson até apreciadores de vinho e profissionais de ciência de dados. Então, é uma rede para um networking e funciona muito para ajuda e para compreensão desse universo novo. Existem as comunidades, como a Data Science Brasil, que também é um grande canal de troca de experiências, de troca de informações a respeito da área de dados. E o Stack Overflow, que é uma outra comunidade mais direcionada para o pessoal técnico, que tira dúvida dos desenvolvedores e que ajuda muito também para quem está iniciando nessa carreira. Além das habilidades técnicas, existem algumas habilidades comportamentais que eu trouxe também, que não é só para a área de dados em que elas são importantes. Elas são importantes para qualquer área em que a gente atue e a cada dia as empresas estão olhando além do técnico essas habilidades, esses soft skills. Então é importante ter sempre uma visão crítica, um pensamento crítico que faz com que a gente consiga fazer perguntas certas para que as respostas sejam utilizadas na geração de insights, na geração de valor. É importante a comunicação. A comunicação é importante na vida da gente em todas as esferas, não só dentro das empresas, mas na nossa vida pessoal. É importante que a gente saiba se comunicar com o time para passar uma demanda. É importante saber se comunicar com os gestores para dar um reporte sobre o nosso trabalho. É importante se comunicar com os nossos pares e com os nossos colaboradores. A comunicação ela é essencial como soft skill em qualquer área de qualquer empresa. A proatividade é importante, a proatividade do profissional, é o profissional que está ali atento, né? Juntando com a curiosidade, o profissional que é curioso, que está ali buscando as respostas o tempo todo, que ele não se contenta com respostas rasas, ele quer ir a fundo, ele quer descobrir a causa raiz. Isso é um comportamento, uma habilidade muito interessante que as empresas olham com um olhar diferenciado para esse profissional. E uma visão de negócios. É importante conhecer a sua área, é importante conhecer a sua empresa, é importante conhecer o mercado em que a sua empresa está, os dados que são gerados por esse mercado, para trazer realmente novos dados, enriquecer essas bases e gerar mais insights. E o futuro? O que o futuro reserva para os profissionais da área de dados? Cada vez mais automatização. O volume de dados que a gente viu exige que muitas tarefas sejam realmente automatizadas, assim como também as análises de dados automatizadas. Mais dados significam mais necessidades de análise nesses dados e mais demanda para profissionais da área de dados. E a privacidade dos dados, ela vem tomando um protagonismo muito grande nas empresas. Os consumidores, os clientes estão muito preocupados com a privacidade do seu dado, para onde é que o meu dado está indo.
com quem ele está sendo compartilhado. Isso exige que as empresas se posicionem e cada vez mais invistam em privacidade de dados. Na Global Hits, nós temos espaço para todos. Nós não discriminamos nenhuma função, nenhum gênero, religião. Nós queremos que todos venham para a Global Hits. Temos espaço para todo mundo e reprovamos, né, qualquer tipo de discriminação. No Brasil, nós estamos em 4 estados, em Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo temos 2 endereços, tá? Para quem gosta de desafios e quem gosta de aprendizado contínuo, eu convido vocês a visitar a nossa página de carreiras, a conhecer as vagas que nós temos, participar do nosso processo seletivo e vem ser um hit com a gente, tá? E aí a gente chega no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer a todos pela presença, a todos que estão aqui e a quem está lá nos assistindo de forma virtual. Foi um prazer muito grande hoje dividir com vocês aqui essa arena. Eu deixo aqui os meus contatos e quero que vocês aproveitem bem o evento. Eu acho que a gente deve ter ainda um tempinho para alguma dúvida, né? A amiga ali vai nos ajudar com isso. E, gente, muito obrigada, tá? Palmas para Valéria. Valéria, muito obrigada. Queria te convidar para sentar aqui com a gente um pouquinho, para a gente responder aí 2 perguntas do público. E queria já perguntar se tem flamenguista na plateia. Tem aí? Tem. Vai rolar um negócio aí que vale blusa do Flamengo. Eu já subi para anunciar, então quando terminar, fiquem por aí, tá? Não saiam, não. Antes de começar as nossas perguntas, Valéria, para dar uma inspirada, a gente vai ver a nossa facilitação gráfica, feita pelo nosso time da Pincel Atômico ali, o Thiago e o Dude dando um tchauzinho ali atrás. A facilitação gráfica vai entrar aqui na tela. É uma forma da gente ver o que foi dito de um jeito mais visual. Então dá uma olhadinha, vê se combina com o que você falou. Galera que tá aí, conta pra gente se vocês gostaram. Marca aí o Senac RJ, marca a Global Hits, marca a Pincel Atômico. Ó, tira uma foto aí pra mim, hein, gente? A gente pode dar um sorriso pra foto. No mais, a Valéria vai estar disponível lá no nosso lounge Papo Reto. Então a gente não vai ter só esse momento aqui de perguntas, tá? A gente vai continuar fazendo networking aí pelo evento inteiro. Então o microfone já está disponível. Quem quiser fazer uma pergunta é só levantar a mão. Já temos a primeira pergunta. Muito obrigada. O microfone está chegando aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar, primeiramente, qual foi a sua maior dificuldade quando a senhora iniciou a carreira e também aonde a senhora estudou? Ah, tá legal. Bom, eu tenho alguns anos aí de carreira, estudei em algumas universidades, em algumas instituições, passei pela UERJ, passei pela Fundação Getúlio Vargas, passei pela Universidade Católica de Petrópolis, então eu tenho aí um histórico aí grande de instituições, tá? E a dificuldade, lá de trás da época que eu comecei, era realmente ter acesso à informação, acesso a essas formações, né? Hoje em dia, eu estava até comentando um pouquinho mais cedo, que hoje em dia a informação está na palma da mão, né? A gente viu aí, eu falei dos cursos online, eu falei do acesso que é possível ter em qualquer momento, né, e em qualquer horário, e final de semana, dia de semana. E isso não era uma realidade quando eu comecei há alguns poucos anos atrás, né? Não vamos também dizer que eu sou lá, né, muito antiga, mas na minha época essa foi uma das maiores dificuldades, né, o acesso. A gente precisava comprar livros muito grandes, grossos, pesados e caros, que hoje em dia não servem mais para nada, né, lá de trás. Porque, como eu falei, tudo muda muito rápido. A tecnologia que hoje está no nosso celular, daqui a 6 meses, ela começa a ficar obsoleta. Em 1 ano, está todo mundo trocando telefone. Está todo mundo precisando trocar. Por quê? Porque tudo avança, a tecnologia avança, os dados que estão aí por trás trazem essa possibilidade, trazem novas opções e
a minha recomendação é que vocês se conectem, como eu falei, né? Vejam todo esse universo que está disponível hoje em dia e entrem de cabeça, porque análise de dados, os dados são realmente o futuro, tá? Perfeito. Temos mais uma pergunta ali, já está ali, microfone chegando. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Me chamo Cássio, eu sou um analista de dados formado pelo Senac, na turma piloto. Então, eu e mais 5 amigos aqui, mas eu posso falar por mim que a gente terminou o curso, a gente continuou buscando conhecimento, estudando, graduação, enfim. Mas ainda assim, a entrada para o mercado é muito, muito complicada. Queria te pedir uma dica que você pode dar para a gente, o que a gente pode fazer para tentar, ao menos, facilitar essa entrada no mercado que é tão complicado e difícil. Bom, a dica é, como você mesmo falou, se especializar sempre, buscar as certificações. A gente tem diversas certificações, aqueles parceiros que eu falei, né? A Google, não estou sendo patrocinada, tá, gente? Mas eles têm ali um conjunto de certificações que são acessíveis, então isso já gera um diferencial também para o profissional. E estejam conectados naqueles grupos que eu falei, nas comunidades, né? Conectem nessas comunidades que aparecem diversas oportunidades, aumentem as suas redes de networking no próprio LinkedIn. O LinkedIn é uma outra rede importante também. Eu deixei até o meu ali, se vocês quiserem se conectar, fiquem à vontade que eu vou aceitar vocês e a gente pode ir conversando e direcionando para oportunidades. E visitem a nossa página de carreira, gente. A gente tem muitas oportunidades também na área de dados e em outras áreas também, tá? Como eu falei, nós somos uma empresa de soluções de TI, então nós temos oportunidades em diversos segmentos da área de TI. Tá? Perfeito. Para fechar, a gente tem uma última pergunta? Aqui a última pergunta. O microfone está chegando aí. Chegou. Bem, eu tinha uma pergunta, principalmente sobre a questão de engenharia de dados e arquitetura de dados, que é sobre qual trabalho... Eu não consegui entender exatamente a distinção entre elas. Você poderia me explicar novamente? A engenharia de dados e... Arquitetura de dados. Arquitetura de dados, tá, legal. O arquiteto, ele é responsável... O arquiteto, ele é responsável por construir as estruturas de dados que vão receber os dados da operação da empresa. Então, pensa, por exemplo, numa empresa de e-commerce. Todas as transações são registradas num banco de dados e os arquitetos de dados é que organizam os melhores componentes para suportar aquela operação. Os engenheiros de dados, eles extraem dados desse grande universo, desse grande banco de dados e criam outros ambientes de dados, criando o que a gente chama de data marts, de databases, restringindo algumas informações de acordo com as necessidades da empresa, para que sejam explorados esses outros ambientes pelos cientistas de dados. É como se a gente estivesse fazendo um filtro, né? O arquiteto projetou a estrutura que vai receber toda a informação que a empresa gera. E o engenheiro vai lá, faz um filtro e traz algumas informações, cria fluxos de cargas para algumas informações, às vezes consolidando bancos de dados diferentes, e geram os data warehouses, os data marts, os databases, consolidando informações para que o cientista de dados consiga explorar essas informações e trazer uma geração de insights e valor dentro de todo esse universo de dados.